Silves Polidoro e esse é o podcast Bora Falar. Você já sabe, aqui tem dicas de séries e filmes e ótimos papos sobre o assunto do tema do audiovisual. Nós estamos começando hoje a segunda parte da nossa resenha sobre o filme Hamnet, que é, teoricamente, a história de William Shakespeare e sua família e a morte do filho Hamnet. Bom, a gente já falou aqui no episódio passado, se você não viu, eu te aconselho que você assista para você até entender, porque tem aí uma continuidade sobre a questão do filme, sobre o que é verdade e o que não é verdade no filme, né, que foi retratado no filme sobre a vida de Shakespeare. Eu te aconselho que você assista o episódio, a primeira parte desse episódio, e que, obviamente, fique aqui com a gente no segundo também, tá? Eu estou recebendo aqui os meus amigos queridos Carlos, que já veio aqui outras vezes, Carlos Stelling, e o nosso querido professor, ator, diretor, roteirista, Marcos Santos. Estamos falando sobre tudo que vocês possam imaginar e um pouquinho mais. E o Hamlet é só a desculpa para a gente estar aqui conversando bastante, né? É isso, é verdade. Essa produção é de 2026, concorreu a 8 Oscars, ganhou, né, a estatueta de melhor filme, de melhor atriz com a maravilhosa Jesse Jessie Bucket. Jessie Bucket. E é imperdível, gente. É uma obra de arte, tá? Não é um filme, é uma obra de arte. Ela tem a questão mesmo da imaginação da roteirista, que ela é diretora e co-roteirista do filme. Então a gente não sabe ao certo todas as coisas foram ditas que são fatos históricos ou não, mas que fazem sentido. Você assistindo o filme, você vai entender que faz sentido tudo que foi colocado ali, né? Bom, muita gente não sabe, mas Hamnet foi o nome do filho de William Shakespeare, que morreu ainda criança. E existe uma teoria muito forte de que essa perda influenciou diretamente a criação de Hamlet, tá? Então, eu vou começar com vocês aqui, meus queridos Carlos e Marco, o quanto a arte nasce da dor para cada um de vocês. O que vocês acham? O que você acha, Carlos? Começa tu. Eu acho que também nasce da dor, né? No caso dele, ele tinha todo uma infraestrutura artística dentro dele, ele tinha provavelmente, né? Tudo aqui no campo do provavelmente. Provavelmente ele transformava não só as alegrias que ele tinha, como também as tristezas, as dores que ele tinha, um tipo de manifestação que, no caso dele, ele escrevendo roteiros. Não, com certeza absoluta, né? Quem gosta de escrever sabe disso. Você escreve, você não, a menos que seja uma biografia, que coisa que nunca foi no caso dele, mas quando você escreve sobre um assunto, por mais distante que seja, você sempre coloca muito das suas próprias emoções e dos seus próprios pontos de vista, mesmo que não diretamente. Está intrinsecamente em algum momento ali, tem alguma versão dele, alguma visão dele, por motivos conscientes ou por motivos inconscientes. Isso com certeza absoluta. Então, provavelmente, acredito sim, que não só as dores ele tenha transformado, colocado isso de alguma maneira em seus textos, como também as alegrias também que aconteceram na vida dele, a parte dele de comédia muito forte, é sensacional, e ele é aquela mistura boa, né, de comédia e drama, né, nem sempre, mas assim, ele sempre conseguiu ter esse mix, né, dentro da sua obra, e claro que sim, acredito que tanto a dor quanto a alegria tenha se transformado e tenha sido colocado lá. É o que os professores de roteiro dizem, né? A gente, enquanto roteirista, brinca de ser Deus, né? Porque você cria personalidades, você cria conflitos, você, obviamente, isso nasce, não tem como diferente de ser diferente da observação e, obviamente, também da sua vivência, né? Afinal de contas, a gente está aqui é para isso, né? Somos todos contadores de histórias. Alguns desenvolvem isso através do roteiro para tirar aquela história da sua cabeça e fazer com que ela vire um documento para ser realizado ou não, porque a gente está precisando de mais edital, está precisando no caso de dinheiro para filmar, né? Mas, enfim, o desejo é esse, né? Uhum. E para você, Marco, você acha que nasce da dor, também da alegria, Eu claro, do tenho sentimento, certeza né? disso. É muito comum que quem escreve, ele é movimentado pela energia da dor ou a energia da alegria. Isso tudo nos inspira. Eu,
Quando eu escrevia poesia, isso era sempre motivado por uma desilusão amorosa ou alguma coisa que me abatesse. Isso aí era muito instigante. Na alegria também. Quando acontece alguma coisa boa, isso, alguma coisa dentro de mim, eu acredito que outras pessoas que escrevam também, pode ter acontecido. No caso do Shakespeare, a sua obra tem um peso muito grande na história da Inglaterra. E eu posso dizer, por conta das pesquisas que fiz, dos estudos que eu fiz, que o teatro de Shakespeare, ele, naquele momento histórico que a Inglaterra estava vivendo, era o momento apropriado para ele fazer aquelas peças. Muitas peças exaltando os personagens históricos, como reis, rainhas, etc. Tal. Isso era um momento apropriado para isso, que é uma coisa curiosa. A Inglaterra, que nós conhecemos hoje como uma grande potência no mundo, até a época de Shakespeare, ela não era uma grande potência, de jeito nenhum. A Inglaterra era um país de terceira ou quarta prateleira no mundo. Mas aconteceu alguma coisa que fez com que o mundo se voltasse para a Inglaterra. Quando assume o governo a filha do Henrique VIII, né, Elizabeth I, era uma mulher de muita personalidade. Quando disseram para ela: "Majestade, você tem que casar", e ela disse: "Tá, mas eu vou escolher o meu marido". E todos os pretendentes ela foi negando um por um. Ela não quis casar com nenhum deles. Isso despertou a fúria do homem mais poderoso da época, que era o rei Felipe II, que tinha um império onde o sol nunca se punha. E ele, muito irritado, que ele tinha mandado um primo para ser o pretendente, ela renegou, ela não quis, e ele, por conta disso, resolveu invadir a Inglaterra. Mandou a Invencível Armada, a maior marinha daquele período jamais reunida. E essa marinha, saindo da Espanha para chegar até a Inglaterra, perdeu muitos barcos por tempestade, etc. E tal. E quando chegou lá, a estratégia que a Inglaterra utilizou para vencer aquela armada muito maior foi um negócio assim fantástico. A Inglaterra, que era um país, uma ilha pequena que ninguém falava nada, venceu a poderosa Espanha. Isso mexeu com o coração patriótico do povo inglês. E isso gerou. O teatro foi junto, veio junto com isso. Né? Muitas peças tratando dessa parte heróica da Inglaterra. E as peças de Shakespeare celebram muito os momentos históricos da Inglaterra. Então, ele escrevia o que o povo queria ver. O povo queria ver a Inglaterra heróica. Então, ele dava isso à Inglaterra, esse heroísmo. Eu acredito que, sim, muita coisa ele deve ter pego da vivência da vida dele, que isso é comum. É muito comum os poetas utilizarem a sua memória emotiva para incluir nos seus escritos. Eu acredito que Shakespeare deva ter posto também muito de sua vivência nos seus personagens. Perfeito. A gente tem em Hamlet, a vida antes de Hamlet, as indicações de melhor atriz de Oscar, melhor atriz, melhor elenco, melhor trilha sonora, melhor direção, melhor design de produção, melhor figurino, melhor roteiro adaptado. Uhum. E você falou sobre o livro, né, Carlos? O que Sim. que você tem para contar para a gente? Conte-nos coisas sobre esse livro, o que que você achou da adaptação, o que que você achou da... A gente já falou um pouco no outro episódio, mas é interessante a gente falar um pouco mais sobre o roteiro, até porque somos roteiristas ou não, né? Sim, e foi o grande motivador De tudo, do né? filme. A Sim. gente está discutindo o filme, o que motivou o filme? A obra que a Meg escreveu, que é fantástica. Eu ainda não li, mas eu Aham. pretendo ler, porque pelo filme que eu vi, que foi tão apaixonante, imagino que o Imagina livro da onde veio deva ser isso, né? também, Claro, claro. claro. O romance, eu tô olhando aqui na minha Fique à colinha, vontade na colinha. Todos temos colinhas. Opa, são 10 páginas de cola. Comecei, eu falei, não, eu vou dar uma caprichada, afinal de contas eu estou junto lá com o Marcos. Aham. Você sempre capricho na medida do possível, até onde eu consigo ir. Tá sempre Ah, caprichado. Aí eu falei,
deixa eu reunir um materialzinho aqui, ficaram 50 páginas. Aí eu falei, meu Deus, está ruim. Meu Deus, eu É acho que eu vou muito, publicar um livro. é muito. Aí eu consegui resumir, Ah, caiu para 10. tá, ó, Tá seu de poder de cola. síntese está maravilhoso. Pois é, olha que maravilha. Aí é uma escritora irlandesa, né, Meg O'Farrell, essa publicação do ano de 2020, e esse romance recebeu diversos prêmios, como o Women's Prize for Fiction e National Book Critics Circle Award. É um romance histórico literário e é um filme que traz toda essa história, né, misturando fatos históricos e ficção para explorar maternidade, amor, sofrimento e resiliência. Ela é uma escrita lírica e sensorial que nos traz, na ambientação histórica, toda a gama de emoções da sua ficção, não é? Muito, eu acho assim, ela foi de uma felicidade incrível, não é? Quantos autores, autores de livro, no caso, não de roteiro, quantos autores não pegam fatos do passado, inventam uma história baseada em personagens históricos e ambientam lá no passado? Mas ter a felicidade de fazer isso bem feito é difícil. E essa daí conseguiu trazer um trabalho, uma obra literária maravilhosa, né? Tem Perfeito. toda a sua, assim, aplaudo demais, que escreva mais livros. E não sei se vão ter o mesmo sucesso, mas tomara que com o mesmo padrão de qualidade. Sim, ainda mais se ela encontrar uma roteirista, uma diretora e co-roteirista tão sensível e atenta A quanto Zoe Zhang quanto a Chloé, ela tá feita, é né? E é uma parceria verdade. que deu certo, de repente, quem sabe isso aí ainda tem projetos, a gente nem tá sabendo Opa! enquanto a gente está falando, né? O filme mostra um Shakespeare distante da família. Isso parece humano para vocês ou injusto? Isso é real, é uma das coisas que a gente pode dizer que está baseado em fatos reais. O Shakespeare, ele foi para no final na última década do século XVI, ele viaja para Londres e ele vai muito esporadicamente visitar a família. Quando o filho dele morreu, é quase certo dizer que ele só ficou sabendo quando o garoto já estava enterrado. Não tinha um WhatsApp: "Corre que teu filho está morrendo". Ele saiu correndo, porque ele estava excursionando com peça, e muito provavelmente ele não ficou sabendo disso. Então, é é crível achar que ele se distanciou, né, e deixou o cuidado da família nas mãos da Agnes/Anne Hathaway. Ficou por conta dela mesmo. Ele foi um pai ausente, assumidamente pai ausente, e não tinha outra alternativa. Ele precisava ganhar a vida e ele se transformou num homem relativamente rico, bem de vida, com o teatro. E quando ele se aposenta do teatro em 1613 e volta para a sua cidade, ele chegou a conhecer pelo menos a neta Elizabeth, que é a neta mais velha, ele chegou a conhecer, né. E sobrinhos netos. A partir de 1613, ele volta para a família, volta para o seu aconchego, né. E aí ele leva uma vida de aposentado, gastando o dinheiro que ele ganhou em vida. E com a Agnes, né, ele Com a mantém o Isso, casamento, não se mantém. sabe, alguma outra história que ele tenha tido uma outra família ou uma outra mulher enquanto ele estava em Londres. Isso não se a gente Não, não sabe nada, a verdade é nada. essa, né. Aquele A gente fica filme, O aqui só Shakespeare fazendo Sônia Abrão, Léo Apaixonado, Dias, só na fofoca do é uma Shakespeare. ficção da ficção da ficção. Aham. Eu acho bem improvável que, com a vida que ele tinha, porque ele vai para lá e arruma um emprego como copista. Ele recebia o original e copiava o roteiro, várias cópias, para os atores. E gradativamente ele começou a encaixar: "Olha, tem essa Tem um peça textinho meu minha, aqui, olha, eu atuo também". Ele atuou em Sim, várias sim, peças, né. sim. O que se tem, eh eh eu leio isso, mas eu sempre quero saber qual é a fonte, digo. Dizem que ele foi a primeira Julieta, porque na época mulheres não podiam atuar, né.
podiam representar. Os puritanos não deixavam. Aham. Então dizem que ele foi a primeira Julieta. E também dizem, isso o filme mostra, que ele foi o O fantasma fantasma do pai do do Hamlet. Hamlet, né? É, Aham. isso dizem. Eu até hoje eu não vi nenhuma fonte, mas circula entre estudiosos que ele pode ter sido o fantasma do pai do Hamlet, Uhum. né. Perfeito. E, bom, será que algumas pessoas transformam a dor em arte? Porque não conseguem transformá-la em conversa? Porque a gente vê ali no filme, essa questão, né, da ausência dele, a gente entende que tinha a questão prática, que era o financeiro, ele precisava sustentar uma família, mas eu percebo também o encontro dele com a Agnes não foi romance. Na verdade, ele queria transar, naquela época tinha que casar, aí transou, ele engravidou, casou. A verdade é essa, não teve romance nenhum ali, pelo menos ao meu ponto de vista não teve. Tudo bem, acontece. E talvez por isso também a gente tem essa visão, né, do romance, ai, flores, ai, rarará. É o desejo da gente, é o nosso inconsciente, é a nossa vontade do espelhamento até. E ali foi tudo muito papo, um papo, um papo. A relação deles era essa, não tinha uma coisa de carinho, de eu te amo. Ele falou, tem uma cena inclusive linda, né, que ele brinca com as Uhum. crianças e que ele fala, vai despedir da família, todo mundo se abraça, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Ok, tá tudo bem, ali a gente até pode acreditar que isso tenha havido porque existia esse laço. Mas o que fica para mim é muito mais forte a busca dele pela identidade e principalmente pela possibilidade e o ganho financeiro, porque o pai dele era um homem extremamente violento, né? Ele bate nele o tempo inteiro no filme. Tem um momento em que ele vira e fala: Olha, você não me bate mais. Foi a primeira vez que ele fez isso, e foi quando ele resolve cuidar da sua vida, né? Porque o pai o tempo inteiro, seu inútil, seu inútil, seu aquilo outro, né? Então, assim, eu acho que tem muito mais disso, né? Tá muito mais nessa carga da vida prática do vamos sobreviver, do que na verdade do romance que a gente gostaria que estivesse sido real. Vocês concordam ou estou viajando na Não, maionese? muito pelo contrário, você está falando tudo que você está falando corresponde ao que é real historicamente falando. Primeiro eu devo lembrar, assim, que o casamento romântico burguês, que hoje não, desde algum tempo a gente conhece, isso aí é final do século XIX para cá. Você não tinha o casamento romântico, "Ah, eu te amo, vamos nos casar", isso não existia. Existia entre os nobres um casamento por arranjo financeiro ou, no caso do ramo, é uma curiosidade histórica, isso é estatística, 40% das mulheres daquela época se casavam grávidas, 40%. Em cada 10 mulheres, 6 estavam esperando neném. A Agnes, ela era 8 anos mais velha que o Shakespeare. A Agnes não é a personagem do filme, a real, a Agnes barra Anne Hathaway. Ela era mais velha que ele. Ele, quando casou, tinha 18 e ela tinha 26. 26 anos naquela época, ela estava caminhando para o Caritó. Estava muito perto de encalhar de vez, o que até faz gerar aquelas ilações que a gente falou. Uma mulher que não se casou até os 26 anos, e naquela época, uma mulher depois da menstruação já estava apta para casar, 13, 14 anos. Ela só foi casar com 26. O que que aconteceu aí nesse período? Enfim, a gente não sabe. Sei que ele comeu a merenda antes da hora do recreio e teve que casar com ela. É verdade. Fala, diga, O Carlos. que é caminhando para o carimbó? Me desculpa. Caritó. É Caritó. caritó. É, Caritó, É isso é uma caritó. expressão que tem aqui, especialmente no Ah, Nordeste, diz a mulher que encalhada, ela foi para o Caritó. a ah, encalhada é Tem a até uma mulher que não peça se chamada casou, Maria do né? Caritó. É, Que é ótimo, a Lília Cabral Lília fez Cabral essa fez, maravilhosamente exatamente. bem. É. É. que Então, bom. essa aí ficou no Caritó, ou foi para o Caritó, significa que ela não casou. Passou a idade de casar É, e não casou, ela encalhou. Olha É isso, horrível gente. falar É isso, mas horrível, é. é, infelizmente não sou eu É, que estou criando isso. é. Existe Me conta isso. sobre a sua história com o Sérgio Brito, que Brito? o Carlos me Pois Ah, contou. é, foi Conte-me eu posso falar coisas. algumas Pode histórias falar, fica à dele? Não, vontade, então lógico. começa por claro, essa, tá por bom. favor. Eu nunca pensei na minha vida em ser ator.
eu sempre pensei desde pequeno em ser autor e diretor de teatro. Eu via dizendo que eu gostava de ver entrega de Oscar, eu dizia: "Um dia eu vou ganhar um Oscar de melhor diretor", desde pequeno isso. Mas ator eu nunca pensei em ser. E eu trabalhei como funcionário público, eu trabalhei muitos anos no IBGE, e lá uma vez criaram um grupo de teatro amador. E precisou, faltando 15 dias, um dos atores saiu, eles estavam precisando desesperadamente de alguém para ir para o lugar. E falaram: "Ó, tem um menino que fala de cinema o tempo todo", e era eu. E aí foram perguntar se eu topava, eu digo: "Você é ator?". Nunca pensei nisso não, mas tá bom, ó, você vai ter que fazer um teste. Eu fiz o teste, passei e entrei para o grupo, nós fizemos 3 peças e o grupo se dissolveu, mas aí o bichinho do teatro entrou nas veias. Aí eu saí procurando. Quero me profissionalizar, quero estudar teatro. E tinha um curso com o Sérgio Brito. Eu entrei, fiz esse curso, me tornei amigo dele, parceiro até de escrita, escrevemos peças juntos. Eu fazia muita pesquisa histórica das peças dele, fui ator junto com ele, contracenei com ele, e eu digo que uma boa parte da minha carreira eu devo ao Sérgio Brito, que foi um amigo querido, um mestre muito querido. Que maravilha, tá vendo, Carlos? Agora conte as histórias sobre ele. Não, é porque ele tem diversas curiosidades, e Hã, eu me lembro demais das aulas dele, hã. né, ele contando diversas curiosidades, inclusive sobre Shakespeare, que eu acho muito interessante. Algumas eu me lembro durante a aula que nós conversamos, eu me lembro até de ter levantado que Ricardo III, já que era a corte onde passavam as peças, era da rainha Elizabeth I, filha de Henrique VIII. E Ricardo III tinha sido inimigo dos Tudors, e eles, a Rainha Elizabeth, Henrique VIII, Henrique VII, eram Tudors. E o Henrique VIII aparece como um grande vilão, um cara todo deformado, um grande O que foi monstro. conformado porque acharam o corpo dele enterrado numa igreja e viram que ele tinha uma escoliose bastante acentuada. Ele realmente Ele ele era tinha daquela uma forma. deformação. Uhum. Tinha, é Ma comprovado, é mas histórico mas é isso. interessante como é que ele bota o Sim. personagem ruim, e o outro lado com aquela razão total, e eu pensando assim: "Pô, nada como o dinheiro do patrocínio", Sempre, né? né. Sempre. Né, se fosse outra situação, talvez fosse o contrário, Aham. né, mas existe, por favor, fala também da influência dele no idioma inglês, tal Ah, qual sim. Dante para o idioma italiano, Shakespeare para o idioma inglês também. É assim, não como Não Dante igual, idêntico, né, exatamente, mas assim, eu tenho até aqui a coisa que tem nesse livro. Esse livro tem a relação de palavras e frases que algumas foram cunhadas pelo próprio Shakespeare, outras foram colocadas pela primeira vez em teatro. Elas existiam e ele colocou em peças de teatro. Então são, coisas curiosas, e deixa eu ver aqui. Tem muitas curiosidades do tempo de Shakespeare, uma coisa, assim, absurda. Por exemplo, ao tempo dele havia leis rigorosas e bastante ridículas, se formos ver pela nossa modernidade. Como, por exemplo, se pagava uma multa se deixasse pato solto na via pública. Se você pegasse uma pedra no chão, era considerado apropriação indébita de cascalho urbano e poderia receber, uma multa por isso. Tinha a lei da touca, que obrigava todo mundo a usar uma touca ao invés de chapéu. Então, são coisas do tempo do Shakespeare. Mas isso que ele está falando, deixa eu ver aqui. Sim. A importância da obra do Shakespeare é tamanha que ele pode ser estudado até pela linguística. Ele foi o primeiro a usar diversas palavras, e expressões que hoje estão incorporadas à língua inglesa e no próprio mundo. Algumas delas, não são todas, no livro tem a relação completa. As palavras abstêmio, antipatia, crítico, frugal, definhar, extrair, horrendo, assassinato, solitário, indistinguível, bem informado, vasto, hereditário, excelente, simplório,
São algumas palavras que ou ele cunhou ou ele tirou do dia a dia e botou em peças pela primeira vez. As expressões de um golpe só, sumir como num passe de mágica, de armas e bagagens, agir irresponsavelmente, tomar o caminho mais fácil, estar em apuros, não ceder 1 milímetro, à procura de um tempo perdido. Olha só, o livro do. Ai, meu Deus, um autor francês, me fugiu. O que é isso, né? La recherche do tempo perdido. Quem criou isso Foi foi Shakespeare. Shakespeare. Triste consolo, seja fiel a si mesmo, mais triste que zangado, golpe sujo, carne e sangue, pompa e circunstância, criação dele. Que Olha só como, interessante. na verdade, assim, os estudiosos dizem que até o nascimento de Shakespeare, o inglês era a língua do povão. Todos os documentos eram escritos em latim. A certidão de nascimento do Shakespeare é em latim. A certidão de óbito dele é em inglês. A língua inglesa, não por causa do Shakespeare, mas naquele momento histórico, com uma rainha forte, poderosa, que venceu o país mais poderoso da época, fez com que a língua inglesa, a literatura inglesa ganhasse um valor, ganhasse um peso muito grande. A partir da morte do Shakespeare, do ano em que ele morreu, 1616, o inglês já era visto com outros, a língua inglesa era vista com outros olhos. Olha que coisa Você curiosa, vê né? no filme, a gente já falou aqui no outro episódio, gente, para vocês saberem, a gente não sabe o que é real e o que não é real. Algumas coisas ainda se tem a prova, digamos assim, de que foi real. Outras, realmente, ela usou da Da licença imaginação, poética, sim. mas ela construiu um roteiro que poderia ser real, como você já disse isso Tudo que no teve outro. ali, assim, você não pode dizer com certeza, isso aqui não aconteceu, porque ela pode dizer assim, você estava lá, É, você não viu. ninguém estava lá, na Ninguém verdade, estava ninguém lá. estava. Então, é uma possibilidade. Pode não ter sido daquele jeito, mas poderia, porque aquele momento ela pegou várias coisas, ela fez uma pesquisa histórica bem aprofundada, a Maggie, muito aprofundada. Ela criou a ambientação da Inglaterra do final do século XVI, que ficou perfeita, perfeita. Eu vi tudo lá, eu percebi assim pequenos detalhes. Tem uma hora que a Agnes, ela leva leite em 2 baldes, trespassados por uma trave. Sim. E eu achei assim, gente, a gente imagina pegar 2 baldes, um em cada mão e Aham, sair levando. Não, sim. aquilo lá favorece, né, distribui O melhor o peso, né? peso. Aham. Olha que coisa Sim, curiosa. Ela trouxe, ela resgatou isso da época para colocar no numa filme. cena, né. Como ele aparece a primeira vez que ele vê Agnes é através de uma janela, aonde ele está dando aula de latim para os filhos da família que o pai devia, né. Então ele estava Uhum. pagando a dívida do pai, dando aula para as crianças, É, né. ele dar aula não tem registro sobre isso. Agora, ele e os outros irmãos ajudarem a pagar as dívidas do pai, isso é Isso é real. fato, né. É, Porque o isso pai é. gostava de fazer uma dívidazinha, a gente já Ele pegava sabe, dinheiro emprestado, não e não pagava, pagava, né. e ele era luveiro e chapeleiro. Então Aham. você ia lá, eu quero encomendar luvas. Ele diz, pois não, pagamento adiantado. E não E não entregava o entregava a produto. luva. E tem uma cena linda, né, porque ela tem um falcão, que a gente obviamente não sabe se é verdade, mas que poeticamente funciona e Muito, narrativamente também, até porque na fantástico. morte da criança e depois quando a criança está em espírito do outro lado ou do Ela olha o lado de cá, falcão, ou na outra dimensão apenas, que é o que eu acredito, aquele falcão vivo, ele foi encontrar, né, o falcão que era sim. depois da família, porque viveu muito o falcão, e é linda aquela cena, e ele arruma desculpa, entre aspas, para encontrá-la, porque ele leva uma luva de presente para ela, né. E depois você vê que essas coisas, elas são usadas também no teatro, né. Ele utiliza Hum. esses acessórios para ajudar na indumentária mesmo, né, do Uhum. figurino e Na para própria e para ambientação atuação, das né. E peças, pra né. exatamente. Então você vê que pode realmente ter uma
um viés aí de realidade. É possível, como você Sim, disse. sim, Às vezes, a perfeitamente. ficção consegue dizer verdades emocionais maiores do que os documentos históricos, que é sobre o que a gente está dizendo aqui. Uma das coisas mais fortes no filme é a gente perceber como cada pessoa vive o luto de uma forma completamente diferente, né? Para vocês, o silêncio no luto pode afastar as famílias? O filme fala muito mais sobre ausência, mas também ele fala sobre memória, né? O que que permanece quando alguém morre para vocês? E fazendo uma análise em relação ao filme também. O luto é muito difícil, né? Quando uma pessoa é muito chegada e falece, é sempre muito Ainda difícil. mais um filho, né? É, exato. E, de qualquer maneira, é muito difícil, acredito eu, que um filho deve ser Não tem dificílimo. nem nome, né? Não Não tem tem, nome não essa tem, dor. não existe. E é aquele silêncio, né? Aquela coisa que, quando a gente passa, de alguma maneira, é aquele silêncio interior que parece que o mundo parou, parece que todos os ruídos do mundo acabaram. Você fica naquilo até passar, não tem jeito. Cada um com o seu jeito de conviver com isso, não é? E foi tanto que ele convivendo de uma maneira e a esposa convivendo de outra maneira completamente diferente dele, porque tinha aquela coisa da culpa, ele não estar presente, nunca estar presente. O interessante foi ela mesma, né, que ajudou ele a ir para Londres. O pai era muito repressor e ele queria transformar sua emoção no que ele escrevia, só indo para Londres. Ele não conseguia nada naquela cidade interior da Inglaterra. E, quer dizer, na hora da alegria de dar uma força, assim, para começar, tudo bem, ambos de uma maneira, e depois no luto, um completamente diferente do outro, que são dores diferentes. Não são porque é mãe e pai de maneira nenhuma. São seres humanos diferentes e toda uma concepção, né, dos personagens ali dentro da história levando aquilo. É, é, como eu já até disse, né, no outro episódio, Uhum. é, é um deserto que se atravessa e depois se chega à luz ao fim do túnel. É a parte mais bonita, é o encaminhamento dos detalhes para se chegar a essa luz ao fim do túnel. O que transformou, para mim, graças a Deus, tirou daquele vale de lágrimas em que eu estava Aham. e me trouxe uma sensação aquele carinho com a história. Eu comecei, puxa, como ficou bonita essa poesia. Eu achei assim sensacional. É E o final maravilhoso. do filme, quando aquele tem a imagem da criança, né, que a mãe está vendo, aquilo não está acontecendo, né, é subjetivo, né, espiritualmente falando, e que a criança olha para ela e que ela vai embora, que é o final do filme. Sim, tem spoiler, você sabe disso. Que é o final do filme. Gente, aquilo é o silêncio que fica pra gente no final. Por isso que é um filme que faz a gente pensar quando ele termina, você fala: "Meu Deus", porque ali minha visão, né, cada um tem a sua, claro, é subjetivo, mas ali você entende que ele conseguiu ressignificar a morte, né, daquele filho. Vai deixar de doer? Não, claro que não, mas ali, ressignifica, tipo, todo mundo morre um dia, ele foi porque ele tinha que ir, e o pai conseguiu colocar no palco aquilo que era o desejo do filho, que era ser ator e que era fazer as cenas com a espada, e ele vencer, claro, que é o mais bonitinho é quando ele fala para a mãe: "E você vai vencer?". "Claro que eu vou vencer, eu vou vencer". Então você coloca aquilo como ele venceu, mesmo que não efetivamente na matéria, espiritualmente ele se elevou a isso, até porque é uma criança, né, e por mais que ninguém seja perfeito, mas uma criança está bem próximo disso, né, até porque ela não, os ignorantes são sempre perdoados, né, principalmente sendo uma criança. Então ele ignorava qualquer coisa e ele viveu o que ele podia viver. O que ele fez pela irmã, a gente não sabe se é verdade ou não, mas vamos trabalhar aqui com a ficção, de trocar, né, de dar a vida dele pela da irmã, trocar, né, ele pela irmã, só aquilo já levou ele para aquele caminho quando ele vai na floresta, e que também conversa com a imagem da floresta, da mãe ser bruxa, daquela
aquela copa de árvore que tem uma abertura e que tem um escuro ali, que para mim eu interpreto como exatamente a travessia, né, que não foi Dante que fez, né, mas que é a travessia da vida material para a vida espiritual, que é o que ela coloca quando ela tem a cura, quando ela tem a conexão com a mãe terra, com a mãe natureza, como ela trata, né. Então, assim, eu acho que esse encerramento do filme, esse final, ele corrobora com tudo que a gente vê, então é um roteiro muito, muito maravilhoso. Enquanto roteirista, né, a gente fica pensando: "Por que que eu não escrevi isso, Carlos?". A gente estava à Pois toa numa é, quinta-feira, sentava e escrevia isso, né, pois pegava o é. livro, lia, falava: "Vamos adaptar, vamos adaptar". Então, assim, todas as palmas e realmente as indicações para esse filme extremamente sensível e e que ressignifica até, de repente, quem está passando por um momento, assim, de um luto, né, não que a dor vai ser sanada, isso não, a gente sabe que o luto ele tem fases, ele tem um tempo, e o luto acaba sendo eterno, porque sempre que você mexe naquela ferida vai vir alguma dorzinha, quando passa 1 ano, 2, 10, 15, 20, aquela dor já diminui, óbvio, porque a vida segue e e a vida é assim, mas sempre tem um lugarzinho ali, e o filho eu acho que jamais vai ser apagado, esse luto ele não É, tem como. essa diferença de luto que eu acho que é significante, porque toda perda que a gente faz em termos de alguém ou mesmo um animal, a minha cachorrinha quando morreu, eu sofri como se tivesse perdido uma pessoa de verdade. É um luto, é forte, é um peso que a gente leva. Mas o luto de um pai e de uma mãe pela perda de um filho é um luto diferenciado, porque é fora da ordem natural das coisas. Cabe aos filhos enterrarem os pais. Um pai enterrando o filho é ilógico, né, é muito diferente. E isso, assim, a morte, você fez até essa pergunta, isso, a morte na história da humanidade, da civilização, ela sempre teve, essa coisa da viagem para um outro lugar. Se você e for estudar outras mitologias, na Grécia era o barco de Caronte que te levava para um reino. Na Dinamarca, Noruega, enfim, nos países nórdicos, você viajava para o Valhalla, né, para encontrar as valquírias. Existe essa coisa de você transpor uma barreira e entrar viajando para uma outra dimensão. Isso a gente romanticamente trata, mas muita gente acredita piamente nisso. Claro, há aqueles que acham que morreu, morreu, acabou, não tem mais nada a se fazer. Mas isso não é o comum. A gente trata a partida como uma viagem que se faz para um outro lugar. E a gente tem a esperança de que nessa viagem a pessoa que se foi vai ficar bem, né. E eu acho que os pais do Hamlet, eles sentiram essa tristeza, mas o filme retrata essa possibilidade da aceitação. É triste, é doloroso, mas eu aceito que ele vai para um lugar e vai estar bem. E vai estar lá olhando por nós, né. Isso é uma crença que muita gente tem. Quem acredita nisso, eu de forma alguma, muito pelo contrário, que eu até acredito um pouco nisso também. Aham. A arte ajuda a sobreviver emocionalmente, né, de uma forma geral, né. Nossa senhora. Demais. A arte salva, né. É, Demais, demais. eu foi no sábado, eu estava usando uma camiseta com aquela famosa frase do Ferreira Goulart: "A arte existe porque a vida só não basta". Só não basta. Não É basta. exatamente isso. A gente precisa, eu falo para os meus alunos que o teatro não veio do nada. O teatro é uma característica do homem, do ser humano. A gente precisa do teatro para explicar, para discutir, para resolver as complexidades da nossa existência. O teatro ajuda nisso. Eu acho que quando ele foi criado, a gente não sabe. Muita gente diz: o teatro foi criado na Grécia. Não foi, de jeito nenhum. Muito antes da Grécia, no Egito, na Índia, na Mesopotâmia, na China, já se fazia atividades teatrais e eu vou até mais além. Eu acho que a origem do teatro é bem próxima do mito da caverna do Platão, né? Em algum momento a civilização estava com medo
e alguém resolveu sair, voltar e conversar sobre aquilo. Muita gente acreditou e muita gente não acreditou. O teatro serve para isso. Só o ser humano faz teatro, ou seja, discutir perante uma plateia algo que interessa essa plateia. Não tem nenhum animal que faça isso. Dizem que os golfinhos são inteligentes, mas duvido que eles façam teatro. Nem os macacos, ninguém faz teatro, só Uhum. nós fazemos o teatro. O teatro tem uma função na nossa sociedade, que é a gente discutir, refletir sobre a nossa vida, sobre a nossa complexidade. A famosa pergunta, né? O que eu estou fazendo aqui? De onde eu vim? Para onde eu vou? O teatro oferece essa possibilidade de discussão. E a gente aproveita isso. E a gente discute, né? Opa! Teve uma vez um estudo que eu fiz, escrevi alguma coisa, nem me lembro direito o que é, era sobre a psique e a ciência falando que não foram os primeiros registros a respeito disso que prova, né, essa visão sobre o ser humano, não foram as primeiras ferramentas que o ser humano fez, não, foram as pinturas rupestres, foi a primeira vez que o ser humano fez arte, né, que se tem registro Registro. Registro, histórico, né? É, É, né, aham, por esse ponto de vista. aham. exatamente. Aí foram as pinturas rupestres, olha que bacana isso. A arte é fundamental e necessária desde muito, muito antes, para trazer um equilíbrio necessário para o ser humano. Isso daí para mim, pelo menos, ponto pacífico, né. É, porque Você imagina, as próprias pinturas rupestres, normalmente são caçadas, né? Ele bota os animaizinhos, gente com. Imagina aquilo sendo narrado, sendo contado. Numa época em que a linguagem ainda estava muito incipiente, muito tati-bitate. Agora, imagina o que você pintou, alguém dizendo: eu saí para caçar, aconteceu isso, isso, isso. E as pessoas em volta, especialmente quem não estava naquela caçada, parada ouvindo, todos parados ouvindo aquele relato. O teatro é isso. o teatro é isso. E o retrato da pintura na parede é artes plásticas. Ou seja, a Sim, arte de todas as formas, né? fazendo parte Porque da é a nossa vivência forma, humana. na verdade, dizem que a gente é diferente dos outros animais porque a gente pensa, né? Porque falar até papagaio fala, né? Pois é. E alguns, inclusive, melhor do que muitos seres humanos que tem por aí, vamos dizer a verdade. E quando a gente pensa sobre o ato, né, sobre a capacidade de pensar, a gente automaticamente entende que a linguagem é o que a gente tem de mais maravilhoso e poderoso, porque o que eu sinto, eu sou uma pessoa extremamente criativa, minha vida inteira foi assim. Como é que eu consegui fazer com que a minha criatividade fosse entendida de uma forma palpável pelos outros? Eu fui estudar roteiro. Foi a forma que eu achei no momento para trazer o que estava na minha cabeça, como Shakespeare era um cara extremamente criativo, reprimido, subjugado pelo pai. O que que ele fazia? Ele começou a escrever para ele sair do que estava dentro dele, tudo que ele queria, desejava, etc. Então, a gente tem a arte exatamente como isso, né? A forma que a gente consegue expressar o que está aqui dentro, o que está aqui dentro, o que está aqui dentro, o que a gente sente, né? De uma forma. E tem artes plásticas, o teatro, ah, aí mais à frente, o audiovisual, seja na forma de cinema, seja na forma de televisão, seja na forma do que a gente vive hoje, que a internet permite. Até a gente estar aqui hoje é uma permissão, porque isso não era possível. E não faz muito tempo. Quando eu comecei a trabalhar no audiovisual, que foi em televisão, eh, era improvável você pensar que você poderia hoje estar num estúdio gravando um podcast, conversando com pessoas, falando sobre cinema, né, sobre o tema que o cinema, no caso hoje, Hamlet, traz para a gente. Então, assim, a gente tem que agradecer a nossa comunicação, porque é isso que faz a gente artisticamente, independentemente da forma como você expressa isso, né, como a gente já falou. E eu quero aqui expressar a minha gratidão por trocar com vocês sobre uma obra tão linda, poética, e trazer vocês aqui para a gente falar sobre, né, Hamlet. Muito obrigada, Carlos. Muito obrigada, Marco. Fiquem aí com vocês. Eu quero que vocês me respondam a última pergunta, que é: por que eu devo assistir Hamlet? Cada um na sua vez aí. Tá bom, vai lá, Carlos. Você deve assistir Hamlet, porque é um filme maravilhosamente bem construído,
em todos os pontos de vista que uma arte do audiovisual pode trazer. Ele entretém e ele faz bem pelo seu espírito quando você viaja junto da da história contada e filmada daquela maneira tão linda. Assista, vale a pena. Ah, eu recomendo que todos vejam Hamnet. Se você gosta de uma boa história, e quem não gosta de uma boa história, você vai ter nesse filme. Se você gosta de se emocionar, prepare-se. Porque quando eu fui ver, eu me emocionei profundamente. Só de lembrar isso, eu já sinto que eu tenho que segurar minha onda, porque a cena final me deixou banhado em lágrimas. Aquela cena final mexeu muitíssimo comigo. Então, você quer se emocionar, vai ver Hamlet. Você quer ver um bom trabalho artístico, vá ver ótimos, excelentes atores representando personagens que são pessoas que nós ouvimos falar em algum momento, e lá a gente tem uma versão dessas pessoas. Se você gosta de se divertir, de rir, de chorar, de entrar dentro de uma história, vá ver Hamlet. Se você gosta de cinema, se você gosta de arte, se você é um ser humano, vá ver Hamlet. É isso aí. Obrigada pela vinda de vocês, pela troca. Eu fiquei muito feliz e achei ótimo quando o Carlos sugeriu: "Vamos falar? Vamos falar na Opa, hora". Uma obra muito importante e junto com todo o seu conhecimento como professor, né, professor de teatro, que de estudo, né? interpretação, que Nada estuda disso veio, eu não nasci com isso. Eu exatamente. adquiri lendo livros como esse aqui, que é maravilhoso, conta muita coisa, muita história boa, inclusive para quem acha, né? Gente, vai ver o filme, a gente está recomendando, mas não fica achando que aquilo ali foi daquele jeito, não. Eu ouvi dizer, ele botou o nome no filho de Hamnet por causa da peça Hamlet. Primeiro, são coisas diferentes. E o Hamnet, né, ele tem esse nome porque ele tinha um amigo de infância que se chamava Hamnet, que era casado com uma Judith. Então, seus vizinhos e bons amigos eram Hamnet e Judith, que ele botou como homenagem, como uma prova de amizade. Não tem nada a ver com a peça. A Uhum. peça é posterior e é baseada em mitologia da Dinamarca. Perfeito. Vamos ver, é brilhante. Vale a pena ver. E até, embora eu não tenha lido, mas eu posso até recomendar o livro, que Sim, deve ser maravilhoso, com certeza, né? A com ideia certeza. que a Maggie O'Farrell teve de preencher lacunas de uma história com muitas lacunas e com muito talento, com muita arte, é sensacional. Perfeito. E você que está assistindo a gente já sabe, né? Você acompanhou a gente até aqui, comenta se você já assistiu o Hamlet, o que que você achou, e compartilhe esse episódio como o primeiro episódio também, que essa é a parte 2, com seus amigos, para que eles também tenham conhecimento dessa obra e escutem as coisas que a gente conversou aqui com o Carlos e com o Marco, que foi um papo maravilhoso. Eu quero te agradecer muito pela sua audiência, quero agradecer a Moringa Barra, que me apoia e faz esse podcast ser possível. Você já sabe, acompanha aqui, @moringa_barra. Agende já o seu horário, conheça todos os serviços que a Mari e sua equipe fornecem e prestam lá na Moringa na Barra. Você entra no Instagram e ali você tem várias dicas de beleza, dicas de cabelo, de maquiagem, enfim, Moringa, você vê por aqui, tá? E eu quero te ver mais por aqui também. Semana que vem a gente volta com o podcast Bora Falar. E já curta o canal, já comece a seguir, indique para os seus amigos, compartilhe o conteúdo, porque quanto mais gente assiste, compartilha o nosso conteúdo, mais gente assiste, se inscreve, e o YouTube entende que esse conteúdo é relevante. E o audiovisual é relevante. A gente falou aqui em 2 episódios, a arte salva. A gente sobrevive porque a gente tem a arte dentro da gente. Seja você uma pessoa ativa artisticamente ou não, você vive da arte, você consome a arte. Então, ajude a gente a levar a arte para mais pessoas e comente aqui o que você achou do episódio, o que achou do filme, eu quero te ouvir, tá? Porque o nosso negócio aqui é o quê? Bora falar!